Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre um gatilho mental que é muito usado dentro do sistema religioso. Esse gatilho mental se chama gatilho mental do medo. Você precisa ter muita clareza para entender que os gatilhos mentais são agentes externos que provocam uma reação no seu comportamento. Na psicologia comportamental, a gente analisa como que o organismo ele reage em relação aos estímulos que ele recebe do meio. Você é um organismo vivo, está inserido em um ambiente. Esse ambiente vai gerar estímulos que vai gerar em você determinados comportamentos. Isso precisa ser muito bem estudado para que a gente possa entender o seu padrão de comportamento. Os gatilhos mentais são usados com maestria na área do marketing, de vendas, no dia a dia, mas dentro do sistema religioso ele é muito usado e pior, a maioria das pessoas não tem esse tipo de conhecimento. Eu reuni aqui no meu livro, Gatilhos Mentais, cerca de 30 gatilhos que são usados dentro do sistema religioso para produzir em você uma mudança de comportamento, uma reação. Temos gatilhos aqui que são explicados com muito detalhes para você entender como que esses gatilhos são usados, por exemplo, na política, quando o pastor deseja que você tenha uma reação em relação a um projeto que ele está colocando dentro da igreja. Tudo é muito bem calculado, muito bem programado. É impossível você ler esse livro e não se ver dentro dele. Quando você lê, você vai conseguir entender muito do que acontece dentro da igreja evangélica brasileira. O mais interessante é que esse livro não existe em lugar nenhum. Nós conseguimos reunir, baseado em pesquisas, em estudos, e na nossa experiência e na vasta pesquisa científica e técnica que a gente tem hoje. Foi uma pesquisa muito interessante e eu reuni aqui. Você pode adquirir esse livro no link que está no comentário fixado. Se você já leu o nosso livro, agradeço pela sua compra e você pode aqui escrever um comentário, o que você gostou, o que você não gostou, qual foi o gatilho que te chamou mais a atenção, se você foi vítima de algum desses gatilhos. Esse livro está disponível no Clube de Autores de forma impressa, você tem a opção de comprar digital, e se você me assiste de outro país, você também tem a opção de comprar esse livro pela Amazon Internacional e receber impresso. Ou se você mora em algum país que a Amazon não está disponibilizando de forma impressa, você pode comprar o digital. Em breve a gente vai ter esse livro também disponível na versão em inglês. Então eu queria falar sobre o medo. O ser humano traz o medo em sua característica, em seu comportamento, e o medo é muito importante, porque ele regula o seu comportamento. Mas o medo é usado dentro da religião de forma muito exacerbada para garantir a obediência. Eu vou ler um trecho aqui do gatilho do medo e diz assim, ó, o gatilho do medo é explorado com maestria pelos pastores de duas maneiras. Primeiro, o medo de não resolver o problema e não conseguir mudar de vida. A pessoa que acabou de chegar ou que está sendo chamada através de amigos ou mídia, tem demandas e muito medo de não resolver os problemas. E é assim que os falsos pastores a seduzem. Por fim, você talvez nunca terá uma nova chance. E agora ou nunca, você perdeu quase tudo. Seu castelo está desmoronando. Então isso mexe com a pessoa, isso gera na pessoa uma responsabilidade muitas vezes que não é dela, uma tomada de decisão, você é esposa, está na tua mão a decisão de salvar o teu casamento, o seu filho, o seu marido, quer dizer, a pessoa acaba assumindo responsabilidades que nem é dela em toda a sua totalidade. Isso gera nela uma ação, ela vai ser acionada a entrar em uma campanha de oração. Essa campanha de oração, ela é acompanhada por uma campanha de arrecadação. Então nunca fica só na oração. Falsos pastores não irão subir em monte, fazer jejum e ficar orando de madrugada de graça. Sempre vai ter um envelope. E a pessoa nesse medo de não querer, de não participar, no medo de não receber a bênção, de perder essa oportunidade, elas acabam cedendo. E é aí que a manipulação começa. Então aqui
a gente fala sobre o medo do devorador, o medo do inferno, o medo de ser punida, o medo de perder tudo, o medo de abrir a porta para que os demônios entrem e destruam a vida dela, enfim. O medo está muito comum e muito presente no comportamento da maioria de seguidores de algum tipo de religião. As pessoas simplesmente têm medo de tudo. A sensação de que estão sendo vistas a todo momento, de que estão sendo vigiadas, de que estão sendo punidas porque algo aconteceu, gera nessas pessoas culpa, gera nelas ansiedades. Muitas pessoas têm desenvolvido ansiedades, muitas pessoas têm desenvolvido fobias, muitas pessoas têm desenvolvido insônias por conta desse medo. E o pior de tudo é a culpa que muitos carregam, porque às vezes deixaram de dar o dízimo e coincidentemente sofreram uma mazela, sofreram mal, elas acabam trazendo para si essa responsabilidade em achar que estão sofrendo porque tocaram no dízimo, porque não foram domingo de manhã. A pessoa está tão programada, está tão internalizada esse tipo de medo, que até quando ela falta na igreja no domingo, ela se sente muito culpada. Se naquele domingo acontecer algo de ruim com ela, ela vai se sentir muito culpada. Enfim, o medo a aprisiona, o medo gera culpa e faz com que as pessoas acabem desenvolvendo transtornos mentais. É muito importante você ter acesso a esse conhecimento, para que você se torne uma pessoa plenamente livre. E o mais importante, entenda de uma vez por todas que muitas ordenanças que são colocadas para você são apenas projetos de poder que visam a esses homens alcançar os seus objetivos. E falsos pastores só pensam em 3 coisas: controle, poder e dinheiro. Adquira o nosso livro e rompa com esse abuso já. Beijo no coração.